Pessoal, boa noite. Nós estamos hoje na nossa aula de número 9 e o nosso tópico é teoria do equilíbrio geral e do bem-estar. Nós falamos na aula passada sobre a teoria da oferta e a teoria da demanda e apresentamos também a curva da demanda e também a curva da oferta, né? Então, depois de estudarmos a demanda e a oferta de bens, fica mais fácil definir o preço e a quantidade de equilíbrio de mercado. Então, o que é o equilíbrio? Ele é um ponto onde vai se igualar o que o comprador deseja, que seria a demanda, do que os produtores esperam em relação a preços. Então nós temos aqui uma igualdade entre oferta e demanda. E essa igualdade ela é bem fácil de visualizar quando nós colocamos ela no gráfico, né, no plano cartesiano, colocando as duas curvas, né, a curva da oferta e a curva da demanda. E nós verificamos que existe aí um ponto de interseção entre a curva da oferta e a curva da demanda. Esse ponto de interseção é justamente o nosso ponto de equilíbrio, onde eu tenho uma expectativa de preço conjunto com a minha expectativa de demanda. Então percebam aí o nosso ponto de equilíbrio, onde a demanda está sendo atendida e também os produtores estão sendo atendidos naquilo que ele espera em relação a preços, certo? Depois de conseguirmos analisar o ponto de equilíbrio, é também fácil perceber que se eu tenho algo fora desse ponto de equilíbrio, nós temos consequências no mercado. Exemplo, o ponto PX ele é um ponto abaixo do preço de equilíbrio, né? Se eu tenho um preço abaixo do equilíbrio, eu vou ter o quê? Um desejo maior de comprar, né? A demanda será maior. Se a demanda vai ser maior do que a quantidade que os produtores desejam ofertar àquele preço, eu vou ter o quê? Um excesso de demanda ou também uma escassez no produto. Ao passo que, se eu analisar agora o ponto PV que está acima do meu ponto de equilíbrio, então eu tenho um preço acima do que a demanda espera, do que a demanda compraria, né? Eu terei agora um excesso de oferta. Por quê? Um preço acima vai estimular apenas a produção, mas vai reduzir a quantidade que os compradores desejam comprar. Então vai sobrar produto no mercado, tá? Nós podemos analisar também que há uma tendência ao equilíbrio, né? Se eu tenho um preço muito alto, porém não há uma expectativa de compra, não há um aumento da demanda, a tendência é o que? Sobrar produto. Se sobra produto, vai o que? Qual que é a consequência do mercado? Baixar o preço para conseguir vender aquele produto excedente. Baixando, eu vou me aproximar de quem? Do meu ponto de equilíbrio. Ao passo que no PX, onde eu tenho um preço abaixo do esperado, eu vou ter o que? Um aumento da demanda, um aumento da procura. Se eu tenho um aumento da procura, o mercado o que ele vai fazer? Aumentar o seu preço.
tem muita gente querendo um produto, né? Mas vai haver uma escassez desse produto, a consequência é um aumento de preço, se aproximando novamente do ponto de equilíbrio. Então percebam que há uma tendência, né, ao equilíbrio no mercado, certo? Depois de vermos o equilíbrio em si, estudarmos o equilíbrio bem trabalhado, principalmente na teoria do Alfred Marshall, nós vamos ver a teoria agora. Nosso tema é teoria geral do equilíbrio. Essa teoria do equilíbrio geral, ela foi desenvolvida pelo economista francês Léon Walras, né, do século XIX. Ele tem por finalidade explicar a economia como um todo, ao invés de se ater aos vários componentes que regem as suas atividades. Então, a grande diferença agora do estudo do Léon Walras, né, é que ele vai estudar o mercado como um todo, uma interação entre mercados. Então, assim, essa teoria ela contrasta com a teoria do equilíbrio parcial do economista inglês Alfred Marshall, né, que considera individualmente pontos de equilíbrio entre preço e demanda de determinado mercado. Então perceba aí a diferença sutil, onde Alfred Marshall ele estuda, né, o equilíbrio de determinado mercado. Já a teoria geral do mercado de Walras, ele vai estudar uma interação entre mercados. Essa é a principal diferença, certo? Então, pela sua teoria, né, ele tentou mostrar que os mercados, quando interagem entre si, tendem também ao equilíbrio no longo prazo. Consequentemente, basta que um deles esteja em equilíbrio, dado os demais por estarem ligados a ele, se ajustarão da mesma forma. Então, se eu tenho um mercado em equilíbrio e os demais mercados estão ligados a ele de alguma forma, esses demais mercados também tenderão ao equilíbrio. Então, em outras palavras, havendo também um determinado patamar de salários, uma determinada taxa de juros, haverá uma determinada quantidade de bens e serviços que traria o equilíbrio para aquela economia. Então, se eu tenho um determinado nível de renda, um determinado rendimento pelos juros, né, ou salários ou juros, eu vou ter também um equilíbrio, né, considerando esses pontos, né, salário e juros. O mercado tenderá a equilibrar-se levando em consideração esses fatores, tá ok? Então essa é a teoria geral do equilíbrio, diferente do equilíbrio, né, de Alfred Marshall. O Leon Walras ele estuda o que? Uma interação entre mercados. Já Alfred Marshall ele estuda um mercado em específico. Continuando aqui, nós agora falaremos da teoria da utilidade ou do bem-estar. A teoria da utilidade ela é muito utilizada na ciência econômica para explicar como o consumidor ou tomadores de decisões realizam suas escolhas da melhor forma. Como que os tomadores ou consumidores escolhem um determinado bem, um determinado produto, né? Por que as pessoas demandam mercadorias? A resposta parece óbvia, né? As pessoas demandam mercadorias porque seu consumo lhe traz algum tipo de prazer ou satisfação. Então, de forma geral, se você vai comprar um bem, é porque aquele bem está trazendo algum tipo de satisfação ou prazer. Está atendendo a uma necessidade. Essa é uma condição necessária para que uma economia seja demandada, né? Um produto seja demandado pelos seus consumidores. Não há uma demanda para mercadorias indesejáveis, como injeção no olho ou doce de fígado com mel. Então, assim, você pode ter um produto, mas se ele não é desejado, se ele não provoca um prazer, uma satisfação, se ele não satisfaz a uma necessidade, ele não vai ser demandado.
Essa é um dos pontos da teoria da utilidade ou do bem-estar. Imaginemos agora que o prazer ou satisfação percebidos pelo consumidor ao adquirir uma mercadoria possam ser medidos. Então imagine que eu consiga medir o prazer ou a satisfação gerados por um determinado produto e chamemos essa medida de utilidade, correto? Então vamos pegar como exemplo, né, se medirmos a satisfação de uma mercadoria, né, uma barra de chocolate. Se passarmos a dar uma barra de chocolate por uma semana, né, a uma criança que até então nunca havia consumido, não tinha regularidade de consumo de chocolate. Essa barra de chocolate então trará o quê? Uma satisfação muito grande a essa criança, já que ele não tinha o hábito, né, ou pelo menos a maioria das crianças, gostam de chocolate. Então, se essa criança não tinha o hábito de consumo de chocolate, apenas uma barra de chocolate que você oferecer para ela por semana trará uma utilidade muito alta. Essa criança vai se sentir satisfeita, uma satisfação alta com essa barra de chocolate por semana, já que ela não tinha acesso a essa barra de chocolate nesse intervalo de tempo, né? Então, continuando o exemplo aqui, se depois disso, né, se passado esse tempo, decidimos não dar apenas uma barra de chocolate, mas passarmos a dar 2 barras de chocolate por semana. Então, vai ser recebidos esses chocolates? Sim, serão bem recebidos. Mas será com o mesmo entusiasmo? Não. O entusiasmo pela barra de chocolate já diminuiu um pouco, ao passo que essa criança já recebe, né, uma barra de chocolate toda semana. Então, recebendo agora 2, o entusiasmo em relação àquela semana onde ela onde ela recebeu apenas uma única barra de chocolate, ele vai ser menor. E se você, ao invés de presenteá-la com uma barra, passar a oferecê-la uma terceira barra, essa terceira barra será recebida com menos entusiasmo ainda. Se formos aumentando o número de barras de chocolate, chegaremos ao ponto em que a barra adicional de chocolate representará um benefício muito pequeno, quase insignificante. Então, nós temos aí aquele entusiasmo, ele está se reduzindo à medida que nós aumentamos o que? A quantidade de barras que nós oferecemos. Ela vai continuar provavelmente recebendo chocolate, mas o entusiasmo não é o mesmo do da primeira semana, onde oferecemos apenas uma barra de chocolate, ok? Continuando aí, o que nós queremos dizer com esse exemplo? Nós podemos inferir o seguinte, que a utilidade total derivada do consumo de chocolates cresce à medida que aumentamos o número de chocolates por semana. Então a utilidade vai crescer, vai continuar crescendo a utilidade. Todavia, o valor, né, percebido, acrescentado à utilidade total dessa barra de chocolate consumida é tão menor quanto for o total consumido. Então, a utilidade total ela vai continuar aumentando. Eu vou consumir o que? Mais chocolates. Então, ou eu vou começar a vender chocolate, já que estão me oferecendo muitos chocolates por semana. Então, a utilidade total aumentou. Mas o entusiasmo de receber aquele primeiro chocolate é maior do que o entusiasmo de quando eu agora passei a dar 3 chocolates, né, por semana. Então a utilidade cresce com o aumento, mas esse entusiasmo ele diminuiu, né? Então a utilidade que a última unidade consumida acrescenta,
A utilidade total é chamada também de utilidade marginal. Então perceba que nós temos a diferença entre a utilidade total e a utilidade marginal. Então a utilidade total vai crescer, posso dar 1 barra, 3, 4 barras de chocolate, que a utilidade total vai crescer. Ao passo que a utilidade marginal, que é aquele entusiasmo, né? Nós podemos chamar de entusiasmo, mas que numa linguagem mais econômica é chamada também de utilidade marginal. É a utilidade que é a última barra consumida. Essa utilidade marginal, na verdade, ela é decrescente. Ela se reduz quando eu aumento a minha oferta, a quantidade de chocolates, ela é inversamente proporcional à utilidade marginal. Pode ser chocolate, pode ser outro produto. Chocolate só como exemplo. Então fica mais fácil, pessoal, a gente ver isso de forma gráfica, né? Então nós temos aqui a quantidade total de um bem versus a sua utilidade. Então, na utilidade total, eu aumento a minha quantidade e continuo está sendo útil, não tem problema. Não vejo problema receber 10 caixas de chocolate, não tem problema. Mas ele não vai ter a mesma satisfação, o mesmo entusiasmo. Esse entusiasmo também é chamado de utilidade marginal. Essa utilidade marginal ela é decrescente. Já não tenho mais aquele entusiasmo da primeira. Então, quando eu aumento aqui a quantidade, a utilidade ela cai, ela decresce, tá? Então, nós temos que ter bem claro essa diferença até do gráfico. Graficamente, a utilidade total continua crescendo, ao passo que a utilidade marginal ela cai, né? Então, aí com esse gráfico, nós finalizamos então de forma bem geral, né, o nosso tema do bem-estar, ok? Nós estudamos hoje então a teoria geral do equilíbrio e a teoria do bem-estar, ok, pessoal? Então muito obrigado, tá? E boa noite, bons estudos.